Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que até aqui tem nos abençoado e tem nos garantido a vitória. Hoje, um pouquinho mais frio, Aí é aquela oportunidade de tirar aquelas roupas, que a gente não usa, colocar elas aí em uso, Eu até andei pensando, irmão, eu tenho um irmão que morou nos Estados Unidos por um período de tempo, e ele mandou umas coisas lá uma vez para mim, e lá está um casaco lá, pastor, um negócio assim que o frio lá é extremo, Eu pensei, acho que dá para vestir. Quando eu fui lá pegar aquele negócio, falei, não, isso aqui tem que estar uns 5 graus negativo, Não tem jeito de vestir isso, não. Larga isso aí, uma hora vai vestir. Mas, amados, nós hoje temos a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, sobretudo na presença do Senhor. Eu e você, nós estamos aqui porque é um propósito de Deus. Existe um propósito da parte do Senhor para mim e para a sua vida. E fato é que os propósitos da parte de Deus, eles se cumprirão. Atente para isso. Nós estamos na quarta profetisa e a temática deste mês é vivendo os propósitos de Deus, E a gente fala às vezes não só relacionada à questão salvífica ou à questão do evangelho sobre propósitos, mas também na nossa vida secular, também em outras áreas das nossas vidas, nós falamos acerca de propósito. Mas eu queria, antes de adentrarmos propriamente na palavra, que nós entendêssemos o conceito de propósito. Eu penso que de pouco vai adiantar nós falarmos sobre propósito, se eu não souber o que é propósito. Eu preciso primeiro entender o que é propósito, e é claro, dentro do aspecto aqui colocado, o que é propósito para cada um de nós, Eu estou vivendo um propósito? Propósito, na verdade, é aquilo que se busca alcançar, aquilo que nós almejamos, é um intuito, a finalidade, a esse conjunto de expectativas que buscamos, nós denominamos e chamamos de propósito. Mas a temática que nos está proposta é falar sobre viver os propósitos de Deus. Então, existe uma diferença grande em viver os propósitos pessoais e viver os propósitos de Deus. Nós estamos falando acerca de viver os propósitos de Deus para nossas vidas. Então, vamos parar um pouquinho e meditar. Esse conceito de propósito vem do latim e significa proponere. Proponere, esse nos diz de algo que está à frente. E ponere é colocar. Então, na verdade, esse propósito é colocar à frente. É aquilo que você está buscando, aquilo que você está vislumbrando, mas é claro que você tem que buscar com um objetivo. E diante disso, viver os propósitos de Deus é colocar à frente aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É colocar à frente o propósito de Deus para as nossas vidas. E é por isso que é viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Sabe por que é necessário diferenciar isso, meu amado irmão? Porque muitas vezes eu e você, nós queremos viver o nosso propósito.
Ou seja, buscar aquilo que nós entendemos que é única e exclusivamente o projeto pessoal, sem atentar para o projeto de Deus, para o propósito de Deus, para o desígnio de Deus. Desígnio fala de vontade, são as vontades da parte de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa parar e entender isso. Qual é a vontade de Deus, o desígnio de Deus, ou o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida? A gente precisa entender isto. E isso é viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria, então, já com esse pano de fundo, irmos para a palavra. Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14, ou 14, como queiram, versículo 14 ao versículo 16. Êxodo 14, do 14 ao 16. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Escrito está na palavra do Senhor: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levanta o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas eu quero ler uma tradução um pouco diferente. Diz assim, versículo 14. Ouça somente: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Qual foi a determinação do Senhor para os filhos de Israel? Para marcharem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, na verdade, Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Ele tem bênçãos para nos dar. Mas também tem propósito para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero que você atente nesta noite. Há um versículo da palavra do Senhor que me faz compreender essas definições acerca, acompanhe esse raciocínio, das bênçãos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a esperar que o Senhor só venha com bênção para as nossas vidas. Que o Senhor somente faça aquilo que nos vá trazer a satisfação e o gozo, o prazer, até mesmo por estar na casa do Senhor. Eu estou indo lá porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou indo na casa de Deus porque Deus pode mudar a história. Deus vai abrir o mar, eu vou passar em seco. Calma. Existe um propósito de Deus para mim e para a sua vida, e nós estamos falando em viver esses propósitos. E o texto que eu quero partilhar com os irmãos diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está lá em Jeremias 29 e versículo 11. Muitas vezes nós não atentamos para o que está dizendo a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor, não é? São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E eu fico a pensar, quando alguém interpela, quando alguém questiona a mim e a você, acerca dos propósitos de Deus, qual a resposta que nós estamos passando a essas pessoas? O texto bíblico diz assim: olha, estáis prontos para responder com mansidão e temor,
quando alguém pedir a razão da esperança que há em você. E eu pergunto agora, com base no texto bíblico, qual é a esperança que há na sua vida, meu irmão? A minha esperança, eu já vou responder, a minha esperança é Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Mas como? O que é realmente viver estes propósitos? Nós lemos um texto na Sagrada Escritura que fala de um personagem chamado Moisés. E eu quero tê-lo por parâmetro nesta noite e gostaria que você acompanhasse isso. Moisés foi um homem que viveu os propósitos de Deus para a vida dele. Vamos recapitular um pouquinho e bem rapidamente a história de Moisés. O nome, e isso não somente com Moisés, muitos personagens da Bíblia, os seus nomes têm a ver com seus ministérios, têm a ver com os fatos ou acontecimentos relacionados à sua vida. Se você parar e atentar para isso, você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Por exemplo, Moisés. O nome Moisés significa salvo das águas, tirado das águas. Foi isso que aconteceu no princípio da vida de Moisés, sim ou não, igreja? Sim. Foi isso que aconteceu com Moisés. Existiu uma perseguição. Moisés, para não ter a sua vida ceifada, foi colocado num cesto, lançado no rio e posteriormente foi retirado das águas. Mas o que isso quer dizer em relação ao propósito de Deus? Entenda, meu irmão, Deus já começava a trabalhar na vida de Moisés. Muitas vezes não entendemos o propósito de Deus para nós. Por que é que Deus permite determinadas situações ou determinados acontecimentos nas nossas vidas? Muitas vezes nós questionamos a Deus e falamos por que para Deus. Não é assim, igreja? Deus, por que está acontecendo isso? Por que me sobreveio tal coisa? Por que eu passo essas dificuldades, Senhor? E a gente precisa entender e mudar essa maneira de dialogar para com Deus. E falar, Senhor, para que me sobreveio tamanha dificuldade? Para que eu passo por essa situação? Olha, a colocação é diferente. É porque ali existe um propósito da parte de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Amém, igreja? Existia um propósito para a vida de Moisés, louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos lutando em vão, gastando energia para aprendermos algo que está patente aos nossos olhos. Aplicamos uma intensidade de energia muito grande em determinadas situações e muitas vezes não entendemos que é Deus que está tratando conosco. Não, parece que nós não paramos para pensar, não é? E o Senhor diz na sua palavra, invocar é o que nós devemos fazer. Invocar ao Senhor. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Quando invocamos ao Senhor, o Senhor se revela a nós. O problema é que nós gastamos essa energia, nós buscamos o homem, nós buscamos o nosso próprio braço, como está escrito lá em Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós devemos fazer menção do nome do Senhor dos exércitos. Ele se revelará a nós, louvado seja o nome de Jesus. Observe, o povo de Israel teve muita dificuldade. O Senhor estava falando com eles, o Senhor estava tratando com eles, mas muitas e muitas vezes eles viviam reclamando, murmurando. Você vê o texto bíblico, sempre murmurando. E olha, abra um parênteses aqui, que a murmuração é um louvor a Satanás. Satanás gosta de ver cristão, crente, ficar murmurando, reclamando, maldizendo, até mesmo amaldiçoando.
E estando muitas vezes até na casa de Deus, meu irmão, sabendo que Deus é o autor da sua fé, é Ele quem te livrou e te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, é Ele que abre as portas em seu favor, é Ele que cuida da sua família, é Ele que abençoa a sua vida, Ele cura a enfermidade, Ele está com você. Esse é o Deus que nós servimos. Mas muitas vezes ainda murmuram. Não é propósito de Deus que nós fiquemos murmurando. O povo de Israel ficou murmurando, ficou reclamando, ficou maldizendo, porque não estava entendendo o propósito de Deus, não estava entendendo o projeto de Deus. Olha, aquilo que estava à frente, aquilo que Deus tinha colocado à frente do povo, propósito. Será que eu e você, em algum momento, em algumas circunstâncias, nós não estamos entendendo aquilo que Deus tem colocado na nossa frente, irmão? Ou à nossa frente? O propósito de Deus para as nossas vidas. Quando eu e você, quando nós não soubermos ou não entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas, ou para aquilo que nós estivermos vivendo, porque a vida ela é assim. Hoje nós estamos numa condição, amanhã acontece um fato, alguma situação, tudo muda. O inesperado, o nome já diz, é inesperado. Se a gente soubesse o que iria acontecer, meu irmão, a gente iria se preparar, a gente ia projetar, a gente iria planejar, mas é inesperado. Quando eu e você, quando nós não entendermos, lembre-se de uma coisa. Está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 26. Quando eu e você não entendermos o propósito, o projeto de Deus, é bom aguardar a salvação do Senhor, mas olha, irmão, em silêncio, sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer. O verso 14, que nós lemos em Êxodo, capítulo 14, ele termina dizendo: calai-vos, aquietai-vos. Ali está dizendo naquela tradução, fiquem calmos. Mas na tradução que eu li aos irmãos, o Senhor pelejará por vós, e vós, ou seja, nós vamos ficar o quê? Calados. E vós calareis. Porque a peleja que eu e você estivermos vivenciando, ou que estejamos vivenciando no tempo presente, ela é do Senhor, é o Senhor quem peleja por você, diz a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vou repetir, talvez você não entendeu, esta peleja, essa guerra, essa batalha, é o Senhor quem está pelejando por você, mas é necessário entregar lá no altar do Senhor. É necessário confiar e entregar tudo isso para o Senhor. Entender o propósito de Deus não é suficiente, sabia disso, irmão? Porque muitas vezes eu e você, nós lemos a palavra do Senhor e entendemos a palavra, amém ou não amém? Entendemos, mas muitas vezes nós não aceitamos. Está vendo que só entender não resolve? Quando eu falo aceitar, eu estou dizendo de praticar, de deixar que isso realmente viva na nossa vida. O propósito de Deus está revelado na sua palavra. É claro que podem ter propósitos extraordinários da parte de Deus, assim como a vida vai sofrendo mutações, vai tendo acontecimentos, Deus vai se revelando, Deus vai agindo, Deus vai operando, Deus vai transformando, assim também Deus pode colocar um novo propósito para nossas vidas, além daquilo que já está estabelecido na sua palavra. E lembre-se, propósito é aquilo que Deus colocou à nossa frente. Viva aquilo que Deus tem colocado para você viver, irmão. Isso é viver os propósitos de Deus.
O que é que Moisés poderia fazer? Foi retirado das águas. Existia um propósito, irmão Marcos, da parte de Deus para a vida de Moisés. Muitos que estavam à sua volta não estavam entendendo, mas Deus já tinha escrito um propósito para com Moisés. Tirou ele das águas, ele foi livrado, ou teve o livramento da morte pelos soldados, porque existia um propósito de Deus na vida daquele homem. Era libertar o povo de Israel. Aí eu e você, muitas vezes estamos passando por algumas situações, e como o povo de Israel estava naquela condição, não estava entendendo, muitas vezes eu e você não estamos entendendo. Queremos receber a bênção do Senhor. Queremos que Deus fale conosco, queremos que Deus habite no nosso lar, queremos que Deus transforme a nossa história, mas não estamos entendendo o propósito. Qual é? Eu pergunto a você, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Além daquilo que está estabelecido na palavra do Senhor? Essa é uma pergunta que confronta a humanidade. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você já se questionou dessa forma? Fala, Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O meu propósito eu sei, mas e o do Senhor? Você sabe por que o meu propósito eu conheço? Porque é aquilo que eu estou projetando, é aquilo que eu estou colocando na minha frente, é aquilo que eu estou buscando, o meu intuito é aquele, então isso é eu que estou estabelecendo, mas aquilo que o nosso Deus estabeleceu para você, você sabe o que é? É muito sério falar sobre a questão do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí eu paro e penso, eu quero meditar com os irmãos sobre a vida de Moisés. Então, não basta saber os propósitos, então eu preciso aprender sobre os propósitos de Deus, entender os propósitos de Deus e, sobretudo, aceitar os propósitos de Deus para as nossas vidas. É claro que quando coloca assim, eu quero que você coloque na condição do seu relacionamento com Deus. Você precisa aprender isso, você precisa entender isso e, sobretudo, você precisa aceitar isso que nós estamos chamando de propósito de Deus. Desde o nascimento, então, de Moisés, Deus teve um propósito extraordinário, especial, sem igual. E agora eu vou citar outro. Parece que está só falando sobre Moisés, mas tem tantos outros personagens da Bíblia. Moisés foi tirado das águas, teve o livramento de não perder a sua vida. Moisés precisou passar por uma escola, na verdade algumas escolas. Eu chamo isso de pedagogia de Deus. É a maneira de Deus nos ensinar. Talvez Deus está ensinando a mim e a você, e nós não estamos querendo aprender. Lembra lá dos aspectos, você tem que ir acompanhando o raciocínio e formando esse raciocínio. Eu preciso aprender. Se eu preciso aprender, alguém vai ter que me ensinar. E eu estou colocando aqui que é Deus que está nos ensinando. Ele nos ensina, nós aprendemos, entendemos aquilo. E aí, sobretudo, a gente vai precisar aceitar. Moisés foi ensinado por Deus. Ele passou por duas escolas aqui que eu quero citar. Primeiro, a escola do palácio. Moisés foi tirado das águas e foi criado no palácio, irmão. Aprendeu da cultura, aprendeu a falar, aprendeu a se comportar como um rei, como alguém que vivia na casa do rei, como alguém que estava preparado para conduzir o povo. Não foi assim de qualquer maneira, amém, igreja? Ele foi preparado, tinha um processo. Na quarta passada, o pastor Brenner pregou aqui falando sobre o processo, né?
o curso desse processo, Moisés aprendeu, ele foi ensinado, ele foi conduzido, aprendeu a falar, a se portar, como cuidar das pessoas, como conduzir situações, ele foi instruído. Eu e você precisamos dessa instrução da parte de Deus. Durante os primeiros 40 anos de sua vida, Moisés não sabia de nada disso. Mas Deus já estava trabalhando na vida de Moisés. Ei, olhe para cá, quero dizer para você, talvez as coisas estão acontecendo na sua vida, você não está entendendo, já se passaram 10 anos da sua vida, 20, 30, 40, é Deus que está trabalhando na sua vida, te ensinando para colocar você numa situação à frente, que é viver o propósito de Deus. Deus está te instrumentalizando, entende isso? Deus está te preparando para essa situação. Moisés foi preparado como um príncipe para governar um povo. Não tem condições de colocar alguém de qualquer maneira para conduzir um povo, para resolver situações. Vamos conjecturar, trazer para situações odiernas. Ninguém em sã consciência coloca alguém numa posição sem que ele esteja preparado. Aquilo pode provocar um desastre, uma ruína, um dano irreparável. Recebeu educação, aprendeu a conversar, a comportar, estudou com os melhores mestres. Moisés estava preparado naquelas circunstâncias. Sabe que muitas vezes eu e você, nós pedimos as coisas para Deus, mas nós não nos preparamos. Você já parou para pensar nisso, irmão? A gente não prepara, a gente não paga o preço. A gente quer viver o propósito, mas de uma forma que seja saudável, no sentido que eu digo, fácil para nós. Requer de nós alguma coisa. Isso não é barganha, eu estou falando de preparo. Como eu posso estar numa condição para Deus me abençoar se eu não passo por onde? Eu não consagro a vida, eu não vou para a palavra, eu não busco a Deus, eu não falo com o Senhor e quero que Deus faça na minha vida, meu irmão. Qual é o propósito de Deus? Deus tem nos livrado. Muitas vezes nós estamos passando pela escola do palácio, como Moisés passou, não é? Deus está nos preparando, está concedendo a nós oportunidades para nós aprendermos, recebermos, prosperarmos. Mas quando as coisas ficam contrárias, é difícil, né? Eu disse que ia falar sobre um outro personagem. Observe para você ver. Agora eu até pensei, irmão Marcos vai quebrar a minha mensagem. Ele falou de José. Olha o propósito de Deus na vida de José. Você parou para pensar, meu irmão? O que aconteceu na vida daquele homem? Qual José que eu estou falando, irmão? José, não ouvi, José no Egito. Ele não era do Egito, viu, irmão? José no Egito. Ah, lógico que a gente vê escrito aí José do Egito. José não era do Egito. Inclusive quando morreu, nem os ossos dele, né, foi levado. Mas olha, irmão, ele disse, olha, eu tive sonho, eu tive visão, os feixes, aqui bem colocado, né? Você está ficando louco, José? Você está achando que nós vamos servir a você? José teve a rejeição dos seus irmãos, tinha um amor do seu pai, mas teve a rejeição dos seus irmãos. Era Deus trabalhando, ia vir épocas de vacas magras, e Deus precisava ter alguém lá, né, abaixo de Faraó, lá abaixo do rei. Era José quem determinava, meu irmão, precisava preparar alguém, porque ia vir a época das vacas magras. Sabe, às vezes Deus está trabalhando na sua vida, e você não está entendendo agora. O que o Senhor faz agora, você vai entender depois. José foi vendido como escravo, acusado de ter violentado a esposa do seu senhor,
foi para a prisão, irmão. Tantas injustiças na vida daquele homem, mas depois Deus colocou ele num lugar muito excelente. Era propósito de Deus na vida de José. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes, nós vamos sofrer, irmão. Às vezes nós vamos passar por uma dificuldade. Às vezes, a coisa vai dar uma apertada. Moisés sai da escola do palácio, e aí ele vai fazer a pós-graduação, né, irmão? Moisés vai para o deserto. Deserto fala de separação. Deserto é lugar de aprendizado. Você já se sentiu só em algum momento da sua vida? É lugar, é momento de aprendizado, é o a sós com Deus, né? Ele vai para a escola do deserto. Sabe o que Deus faz? Moisés estava muito docinho, irmão. Lá no palácio, tinha serviçais, sim ou não? Tinha comida boa, sim ou não? O conforto estava ali estabelecido, sim ou não? Deus tira ele da zona de conforto. Sabe, às vezes Deus nos tira da zona de conforto. Está muito bom do jeito que estamos vivendo. Pastor, misericórdia, eu estou passando uma dificuldade. Você está me entendendo? Muitas vezes a gente acha que está cômodo, do jeito que está bom, está suficiente. Deus nos tira da zona de conforto para ver se nós estamos realmente aprendendo, se nós vamos entender, suportar aquilo que Deus tem reservado para nós. Servir ao Senhor, muitas vezes vai requerer de nós sairmos da zona de conforto, irmão. O propósito de Deus é ensinar-nos para a vida, e sobretudo para a vida eterna. Nós só vamos chegar lá no propósito da vida eterna se passarmos aqui por esse propósito de Deus. No deserto, Moisés constituiu família. No deserto, Moisés aprendeu como lidar diretamente com o povo. Deus estava treinando Moisés no deserto para guiar o povo para Canaã, para a terra prometida, irmão. Sabe, às vezes Deus está treinando você em alguma situação de sua vida, em alguma situação das nossas vidas. Talvez Deus está quebrando o nosso ego, o nosso orgulho, nos mostrando que nós precisamos estar numa condição diferente. Passar pela escola do deserto muitas vezes é necessário, sabia disso? Talvez você veio aqui nessa noite esperando uma palavra diferente, esperando uma massagem no ego, mas Deus está nos tirando hoje da zona de conforto. Sabe, às vezes é necessário parar e refletir sobre essas coisas. Sabe quando é que nós estamos passando pela escola do deserto? Quando somos provados por Deus. É na prova que nós entendemos que estamos no deserto. Mas cuidado, tem gente que está na prova e já tem uns 10, 20 anos. Sai desse lugar, irmão, pelo amor de Deus. Porque fica procurando, fica indo para aquele lugar. Deserto é lugar passageiro, irmão. Vai, aprende, sai daí. Você já viu que tem, às vezes você conversa com o irmão e fala, estou numa luta, irmão. Passa um ano, ele, estou numa luta, irmão. Estou numa prova, eu estou isso, eu estou aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Um dia eu falei, sai da luta, sai da prova, sai desse lugar. Você está morando nesse lugar. É porque precisa viver o propósito de Deus. Quando nós vivemos ou entendemos isso, a gente chega à conclusão de que Deus está nos preparando para um propósito especial, não é? Um propósito muito elevado. Você vê Moisés liderando o povo, você vê José lá no Egito, por intermédio da graça de Deus, abastecendo o povo, deixando o povo saciado no sentido de alimento, sem perecer, não é? Sem passar fome.
Mas eu preciso entender isso, o propósito de Deus. Passar pela escola, irmão, ouça isso. Passar pela escola do palácio e do deserto é inevitável. Eu tenho essa notícia para te dar. Você vai passar pela escola. É inevitável. Entender é uma opção. Ou você entende, ou você vai ficar nessa circunstância. É duro dizer isso, né? Mas é a realidade nossa. Nós vamos passar pela escola. E aí, irmão, eu tenho um texto bíblico que ampara isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós vamos passar pela escola, mas Deus está conosco, é Deus que nos faz triunfar. Nós vamos entender o propósito de Deus, o projeto de Deus, que Ele colocou à nossa frente. Nós vamos entrar, vamos sair, vamos encontrar pastagem, porque Deus está conosco, irmão. Maior é Deus na nossa vida do que aquele que está lá no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus é conosco. Moisés, após aprender, irmão, olha só, o povo estava sendo oprimido, sim ou não? Naquela ocasião estava. Moisés volta com Arão e anuncia logo as 10 pragas. Agora ele já aprendeu, agora ele já está preparado, agora ele está instruído e ele pode agir em nome do Senhor. O povo estava escravizado, irmão. O povo estava pobre e escravizado. Deus mudou a história daquele povo. Em uma única noite, tornou-se dono do rebanho do Egito. Projete aí, por gentileza. Êxodo 9. Olha para você ver. Ele volta lá, junto com Arão, e começa a anunciar tudo aquilo que Deus havia determinado. O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Continue, irmão. Aleluia. Olha o que o Senhor fez. Não morreu um sequer, não tinha nada. Sai do Egito com o rebanho. É o Senhor que cuida das coisas, é o Senhor que cuida de você, mas viva o propósito dEle. Não coloque o seu propósito diante do propósito do Senhor. Quando você viver o propósito de Deus, Deus cuida de você, cuida da tua casa, cuida dos teus, abre as portas, cura, abençoa. Viva o propósito de Deus, louvado seja o nome de Jesus. As casas dos hebreus foram preservadas. Em outra noite, se tornaram dono de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas pelos gafanhotos. Você está acompanhando o raciocínio? É as pragas que estavam chegando, mas aquilo que era do povo de Deus, ninguém foi atingido, ninguém pereceu, ninguém perdeu nada. É porque viviam o propósito de Deus, entenderam. Deus levou Moisés lá e disse: agora sim você está preparado, vá até Faraó e diz o que eu estou determinando. Louvado seja o nome de Jesus. Escute mais uma coisa, que eu quero que você grave isso. Eu disse para você agora há pouco, pela escola você vai passar, é inevitável. É inevitável, nós vamos passar pela escola.
Segunda coisa, não há como fugir do propósito de Deus, meu irmão. Você não vai se esconder. Eu não vou me esconder. Ninguém consegue fugir do propósito de Deus e ser feliz. Não tem como. Não tem jeito. Quando eu e você entendemos a vontade do Senhor, Ele realiza maravilhas em nossas vidas. Nos livra do mal, nos protege, nos guarda. Pastor, você está falando que eu não vou ter dificuldade? Não, pelo contrário, eu disse agora há pouco, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, o Senhor está conosco, Ele vai nos guardar, nos livrar, nos abençoar, nos proteger, Ele vai diante de nós, irmão. É o propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Deus usa as coisas simples, como a sarça, não é? E coisas poderosas como o fogo, para nos mostrar o seu maravilhoso propósito. Moisés estava lá e Deus se manifestou na sarça ardente, irmão. Quantas vezes Deus tem falado conosco? Se você atentar para o propósito de Deus, irmão, é claro que cada um tem uma experiência com Deus. Cada um recebe a visitação da parte do Senhor. Eu estou falando de intimidade agora. Eu estou falando de relacionamento espiritual. Eu estou falando de profundidade em relacionamento. Eu estou falando de comunhão vertical, relacionamento vertical. Sabe o que é isso, irmão? É aqui, ó, é você e Deus se relacionando, é você falando com Deus, é você buscando o Senhor, Deus te ouvindo, Deus te visitando, renovando, restaurando, abrindo porta, mudando a sua história. Isso é relacionamento com Deus. Viva o propósito do relacionamento. Viva isso. Você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida? São coisas distintas. Para finalizar, aceitar este propósito de Deus. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele, ele deixou de ser um homem fraco, ele deixou de ser um homem irado. Sabe o que é isso? Deus já estava trabalhando no interior dele. Essa é uma situação que a gente precisa meditar. Deus, Ele trabalha em nós. Eu estou falando agora de caráter. Ah, mas fulano é assim, ciclano é assado. Não, irmão, não tem esse que Deus não consiga mudar. Deus criou, formou você. Saiba, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe o que você está pensando aí agora. Ele é o autor da vida. Ele sabe de todas as coisas. Deus pode mudar a sua história, pode mudar qualquer coisa. Alguém dizia assim, pau que nasce torto, morre torto. Você sabe completar esse adágio, irmão? Alguém falou, até as cinzas são tortas. Se passar na carpintaria do Mestre Jesus, esse pau vai endireitar, irmão. Ele endireita. Ele coloca e fica no prumo, fica certinho, irmão. Ele conhece todas as coisas, mas é aceitar o propósito de Deus, a vontade de Deus. Moisés, depois de entender isso e aceitar isso, aceitar o propósito de Deus, ele suportou muitas coisas lá no deserto. Suportou a perseguição, suportou a rebelião. Eu olho para José, olha tantas coisas que eu mencionei agora há pouco sobre José. Quantas coisas José suportou. E aí conosco, irmão, acontece qualquer coisinha, estou emburradinho, vou largar de Deus, não vou mais na igreja. Viva o propósito de Deus, irmão, para de emburrar, aceite aquilo que Deus tem para a sua vida. Não vou mais na igreja, pastor falou um negócio. Para com isso, irmão. Está muito cristal. Está muito melindroso. Está muito dodói. Já pensou se Deus fosse nos dar o pago? Está lá na Bíblia, irmão. Segundo aquilo que nós merecemos, eu e você, nós não estaríamos aqui, irmão.
As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Você consegue adorar a Deus, irmão, ao ouvir isso? As misericórdias do Senhor não têm fim. E é por isso que nós não somos consumidos. Não podemos ser como o povo de Israel. Viram tantos milagres, para finalizar, viram tantos milagres, presenciaram, contemplaram a ação de Deus, viu como Deus instrumentalizou aquele homem, quantas coisas Deus fez, é porque o tempo não nos permite. Estava no deserto, irmão, sabe o que Deus fez? Durante o dia, Deus se manifestou na nuvem, uma coluna de nuvem, fazendo sombra, protegendo eles. Durante a noite, a temperatura lá no deserto, ela muda, cai drasticamente, era uma coluna de fogo. As roupas, os sapatos não pereceram. Deus era com eles a todo tempo, Deus manifestava os milagres, operava os sinais, tinha água. Reclamaram por causa da carne, Deus mandou cordonizes. A gula foi tanta, né? Começaram a pegar maná demais, aquilo começou a apodrecer, perder. E eles começam a murmurar, irmão. E falam assim: ai, que saudade do Egito, lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos cebola, tínhamos carne. Irmão, não se lembre do Egito, da onde Deus te tirou. Olhe para Canaã celestial, lá tem o maná de Deus para a sua vida. Não murmure, aceite e viva o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes dói, mas é o melhor que Deus tem para nós. Às vezes nos parece ser duro, mas é o projeto de Deus. A gente vai estar preparado. Entenda, o povo de Israel viveu tudo isso e não tinha entendido que era um propósito de Deus, não é? Mas nós estamos entendendo, amém, irmãos? Você está entendendo o que é propósito de Deus, viver esse propósito, né? Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que Deus fez e faz, agora eu vou aplicar hoje, é para nos mostrar o seu propósito. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, meu irmão, escute isso. Ele guia, Ele vai à frente, Ele coloca à frente, Ele abre o mar, Ele livra dos perigos, Ele faz chover pão do céu, Ele faz o sobrenatural, mas o propósito de Deus não vai ser frustrado na sua vida. Não vai ser. Entenda isso e guarde isso na sua vida. Foi isso que Ele fez. Choveu o pão do céu, veio carne, o povo passou lá a seco, mas o propósito de Deus foi cumprido na vida daquele povo. Que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Se você receba, diga amém. Deus abençoe em Cristo Jesus.